O rei Assuero, por sua vez, ele deu um banquete para os seus colegas, né, os reis, vizinhos, seus amigos, e ele já estava com a cabeça bem elevada, os pensamentos, já estava muito alegre por causa do vinho, mandou convidar a rainha, a Vaste, para mostrar a sua formosura aos seus colegas, mostrar que a sua esposa, ela era a rainha dos tempos e ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti também convidou suas colegas para fazer ali um banquete na sua própria casa. E convidando a rainha, ela já estava com o vinho bem alterado, não quis atender o convite do rei. E por sua vez, seus colegas acharam que aquilo foi um papelão muito feio e não deixaram mais que ele perdoasse a rainha. Não, ela tem que sair fora, ela tem que ser sacrificada, porque ela fez um papelão muito feio e assim as outras mulheres elas vão querer fazer também do mesmo jeito conosco. Eles levaram para si, tomaram essa dor para si. Bom, só que ela saiu fora, eles não aceitaram mais, e ali trouxeram várias jovens, moças, donzelas, moças virgens, para casar-se com o rei, para ver se o rei se animava de alguma, conquistava o coração de alguma, e para ser a rainha. E por sua vez levaram várias jovens, e o rei não conquistou nenhuma. Porém, o coração, a beleza, o caráter de Esté conquistou o coração do rei Assuero. Na época, ele era chamado também de rei Tarses. E assim o rei fez de Esté a sua rainha, mesmo em sua posição tão favorecida, ela arriscou a própria vida entrando na presença do rei sem ser chamada. Na Não havia sequer garantia de que o rei receberia, embora ela fosse a rainha. Não estava completamente segura por entrar na presença do rei sem ser chamada, né? Mas com cautela, coragem, Esté decidiu arriscar sua vida. Abordou ao rei a favor da sua família, a favor do seu povo, a favor da sua nação. Ora, o Naamã, que era o segundo ali do rei, ele fez fizeram ali uma arruaça, fizeram ali um protagonismo, eles se levantaram contra os judeus. A conspiração era para dentro de um ano matar todos os judeus. Porém, Mardoqueu mandou avisar para Esté: você está aí, mas se você não fizer nada, você também vai morrer, porque você é uma judia. Então, Esté, sabendo da história, ela mandou uma mensagem para os judeus, para todos jejuarem durante 3 dias, que ela também iria fazer ali com as suas moças ali no palácio, porque ela já tinha se tornado rainha, porém a conspiração estava de pé contra os judeus. Eu quero abrir aqui um parênteses, eu quero dizer para você que os judeus faz parte da nossa crença. Nós fazemos parte dos judeus, porque Jesus veio da descendência dos judeus e nós temos Jesus como Salvador da nossa alma, acreditamos e a promessa de Deus é para todos que crê no nome de Jesus. Porém, o protagonismo, né, feminino não impede que elas se levantem. Ou seja,
a liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com as mulheres, nem lhe retira a possibilidade de que muitas circunstâncias ser protagonista da história. Isto não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre o homem e a mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido, porque Deus levanta quem Ele quer, né? Então, tanto a mulher como o homem foi feito pelas mãos de um mesmo Criador. Não existe dissensão para Deus, se é homem, se é mulher, para fazer a obra de Deus. O que importa é ir, fazer a vontade de Deus. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram-se tão relevantes na vida destas mulheres. Ou seja, quando Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 6, Deus pergunta a quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Aqui Deus levantou Isaías, porque só Isaías estava quebrantado diante de Deus. Se fosse uma mulher, Deus teria levantado também, porque Ele é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Existe aí uma confusão muito grande na vida de alguns leitores da Bíblia, que diz que mulher tem que ficar calada, mulher tem que ficar quieta, mulher. Porém, Deus, Ele chama quem Ele quer. E aqui, Deus chamou, levantou Esther para livrar o povo judeu. Então, Esther orou os 3 dias, jejuou os 3 dias com as suas moças, e todos os judeus obedeceram o pedido da rainha Esther, porque na época ela já tinha se tornado rainha e ela era uma mulher muito eloquente diante do rei. Ela era amada pelo rei, porque a sua beleza e o seu caráter. Quem faz um coração ser conquistado é o caráter, não é nem tanto a beleza, mas o caráter de uma pessoa pode mudar uma nação. Aí o que aconteceu? Quando Mardoqueu manda o recado para Esther, Deus, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que Esther tomou essa posição. E é o interessante que Deus já estava trabalhando nos bastidores. Houve algumas noites que o rei faltou o sono. E agora ele pede para alguém trazer os livros que está registrado, as histórias do reino, as histórias ali, a escrita ali das crônicas dos reis de Israel. Então o rei, ele abre o livro e ele encontra uma parte da história que salva os judeus. Mardoqueu, por sua vez, estava na porta, como uma história que todo mundo conhece. Ele pôde observar que 2 de seus servos queriam envenenar o rei, queria matar o rei. Só que Mardoqueu mandou mensagem para os outros eunucos que cuidavam de Esther, que levasse a mensagem para o rei. Só que eles resolveram ler entre eles mesmos e o rei não ficou sabendo. Porém, esses moços foram enforcados e nesse interim, Deus deu o entendimento para o rei que estava devendo aqui um favor para Mardoqueu. E agora ele pergunta, alguém compensou a Mardoqueu? Falaram que não fizeram nada. Então,
Quando Amã estava no pátio, que o rei começa a entender que tinha que recompensar. E ele diz: quem é que está aí? Amã disse: sou eu. Ele disse: é porque eu quero compensar um homem que agrada o coração do rei. Amã pensou consigo: esse homem sou eu. Aí eles entram na presença do rei e o rei começa a falar: o que você faria com um homem que agrada o coração do rei? O que eu devo fazer por este homem? Ele diz: olha, este homem deve andar na cidade, montar no cavalo do rei, com as suas vestes reais, passear pela cidade, para que todos vejam a sua honra. E o rei ali, por sua vez, falou: então faça-se assim com Mardoqueu. Amã ficou muito bravo, ficou muito nervoso, porque ele queria a honra para ele. Saiba de uma coisa: a honra de um homem não vem pelos seus méritos, porque homem nenhum, ninguém é capaz de merecer alguma coisa, alguma honra. Não, somos pecador diante de Deus. Esse rei que hoje honra a vida de um homem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qualquer pessoa que ele quiser levantar, ele vai levantar. Qualquer pessoa que ele quiser honrar, ele vai honrar. Não devemos ter ciúmes ou inveja de quem Deus levanta, porque nós somos humanos, obra das mãos de Deus. Tanto os bons como os maus são criaturas de Deus, são criados por Deus. Então ele honra quem ele quer, ele dá vitória para quem ele quer. Nós devemos agradecer pela promessa que Deus fez a Abraão. Deus fala para Abraão, na época que ele fez a promessa para Abraão. Ele diz ali no Gênesis 12, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, meu irmão, minha irmã, não queira amaldiçoar ninguém, porque isto pode cair sobre você. Abençoe, que é mais fácil. Abençoe porque você é mais sucedido. Abençoe porque você pode entrar o arrependimento no seu coração e Deus te fazer um grande espectador. Por quê? Porque ele se agrada de um coração humilde. Nós vemos que o protagonismo feminino, ele é honrado por conta da submissão, por conta da obediência. Todo aquele que é submisso ao seu cônjuge será abençoado. Todo aquele que entrar em uma conferência de concordância, esta pessoa ela será bem-sucedida na sua vida. Outra promessa também que é um mandamento: aquele que honra pai e mãe terá dias prolongados na terra. Então, quando nós vemos a obediência de Esté ali no reinado, mesmo antes de se tornar rainha, ela era uma pessoa humilde, porque ela era temente a Deus. Todo aquele que é temente a Deus, ele pode se tornar uma pessoa honrada, porque honrou pai e mãe. Falando de pai e mãe, os pais de Esté morreram em uma tragédia ali mesmo contra a vida humana. Os perseguidores sempre lidam dessa forma. Querem tirar a vida de pessoas que muitas das vezes lideram uma fé. E eles querem acabar com a fé na terra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa nesse dia de hoje. Você que ainda não conhece a palavra de Deus, busque a ler a Bíblia, entender o teu chamado, porque você pode se tornar o protagonista da tua fé, da tua esperança, do controle da sua vida, acreditando em Senhor Jesus,
porque Ele é o único que pode salvar dos nossos pecados. Creia somente. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e clique em todas para quando colocar um vídeo você receber em primeira mão. Meu querido, nos ajude nessa caminhada, nessa jornada. Nós não queremos palavras bonitas, queremos palavras sinceras, com unção, para tocar os corações. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.